Beleza? Tudo pronto? Beleza, começando então a aula de hoje. Como eu tinha comentado com você, nós precisamos percorrer esse caminho para chegar até um assunto que é a colocação pronominal. Mas para que a gente chegue até lá, nós temos que entender essa relação dos pronomes. Hoje, na verdade, nós vamos falar sobre alguns tipos de pronomes, mas não vamos falar de todos. Porque na sexta-feira a gente finaliza esse conteúdo, porque eu pensei que poderia ficar um pouco pesado demais falar a respeito de todos eles e a absorção cairia. Então eu prefiro falar e deixar bem claro aqui essas categorias de pronomes antes, né, e dividir elas para que a gente não confunda as coisas. Bom, para a gente definir o que é um pronome, ele é uma palavra, né, que vai estar, ela tem uma função, né, de substituir o substantivo. Então, quando a gente diz isso, a gente tem que entender que os pronomes, eles são estabelecidos, não são substantivos. O que é um substantivo? Um nome próprio, né? Larissa, Maria, Joaquim, são pronomes, são substantivos. Eles podem ser substituídos por pronomes. Eu, tu, ela, né? Aí sim nós temos pronomes e é isso que nós vamos ver hoje. O primeiro que a gente começa a trabalhar é o pronome pessoal do caso reto. Esse é o mais comum, talvez, e mais fácil de identificar, porque ele tem essa função de agente, né? É ele quem realiza uma ação dentro da frase. Então, na substituição direta de um substantivo, ele viria ali no lugar de agente. Então, Maria está se preparando para a prova. Ela dedica parte do seu tempo aos estudos. Aqui nessa frase, o que nós temos no início é um sujeito, né? Que é Maria. Maria está se preparando. Está é o que mesmo? É um verbo. Lembrar? De ligação. E aí, nós temos aqui Maria como um substantivo próprio. Na segunda frase, a gente substitui para um efeito de fluência mesmo, né? De não tornar aquilo repetitivo. E aí sim a gente entra com um pronome. Ela dedica parte do seu tempo aos estudos. E esse ela aqui é o pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto são esses, né, que nós já conhecemos e que a gente estuda desde pequeno na escola, muitas vezes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Aqui cabe a gente até distinguir aqui o que é singular, eu, tu, ele, ela, e o que é plural, nós, vós, eles e elas, né? Muitas vezes o que acontece? A linguagem cotidiana, né, ela substitui o tu por você. E esse não é um caso aceito ainda pela gramática, né? Porque a gramática, ela vem da origem portuguesa. Então, em Portugal, essa substituição não acontece. O tu é utilizado. Assim como em lugares do Brasil, ele também é utilizado para essa descrição da segunda pessoa, né? O que é importante a gente saber, e que daqui a pouco a gente vai ver, é que você tem uma classificação na gramática da língua portuguesa. E a gente vai descobrir qual é essa classificação que não é pronome pessoal do caso reto. Bom, se o pronome pessoal do caso reto realiza a ação, nós temos outros tipos, como o pronome pessoal do caso oblíquo. Esse não realiza a ação. Ele é um objeto, né? Ele tem a função de um objeto do verbo. Ele vai se relacionar com esse verbo de forma a ser ou a pessoa que recebe a ação realizada por outra, né? Esse pronome pessoal do caso oblíquo, ele se relaciona com o verbo dentro de sua ação, mas ele não é o agente desse verbo. Na próxima aula, quando a gente for falar sobre colocação pronominal, é sobre esses pronomes que nós vamos estudar. Tá? A colocação tem a ver com o caso oblíquo. São eles, né? Na primeira pessoa,
me, mim e comigo. Na segunda, te, ti, contigo. Se, si, consigo, o, a, lhe são os casos da terceira pessoa no singular. E nós temos ainda os casos de plural, né? Primeira pessoa do plural, nós e conosco. Segunda do plural, vós e convosco. E terceira, se, si, consigo, os, as e lhes. Aqui é importante a gente destacar até esse o, a, os, as, para a gente saber que isso daqui não é artigo, não tem nada a ver com artigo. Tem uma aplicação dele como pronome do caso oblíquo, que é essa aqui que a gente vai ver aqui, ó. Olha o exemplo. O professor comprou várias canetas coloridas. Ele comprou-as para seus alunos. As, nessa segunda frase, vem substituir o que na frase anterior? Colored. Professor, sujeito. Não, ó, o as. Ele comprou-as para seus alunos. Hã? Não, tá. Ó, entendendo. O professor, na segunda frase, foi substituído por ele. Esse é o pronome pessoal do caso reto. Ele. O professor foi substituído por ele. Agora, na segunda parte, a gente tem o as, que é um pronome do caso oblíquo, né? As vem substituir o objeto da primeira oração, que é canetas coloridas. O que ele comprou? As canetas coloridas, né? Comprou-as canetas coloridas. Então, aqui, esse pronome pessoal do caso oblíquo, ele não é agente, ele é um objeto da oração, né, que pode ser substituído. Pronome, ele é uma substituição de substantivos, seja direto ou indiretamente, ele substitui substantivos. Ele está substituindo o professor, as substitui canetas coloridas. Entendido? Mas os dois... temos dois pronomes aqui dentro dessa ação. Então, o importante dessa aula é a gente entender esse lugar do pronome, né? Porque às vezes as pessoas costumam confundir o pronome com o sujeito. O sujeito é quem realiza a ação, né? O pronome, ele pode sim ser o sujeito da oração, mas existe um pronome que não é sujeito, que é o caso oblíquo. Existem pronomes que são de tratamento, por exemplo. Enfim, nós vamos ver os outros casos aqui, sem spoilers. Legal. Aqui temos o caso 1. Tudo está entre eu e ele, mim e ele. Nós temos duas possibilidades aqui. E aí, buga a mente do cidadão. Eu já te digo de cara que a gente não pode usar uma dessas formas. E aí eu não vou nem te jogar aqui, né, na boca do leão e dizer pra você, o que você acha? O que você acha? Por quê? Eu estaria lá. Exato. Eu queria até que você falasse isso, porque é o que nós utilizamos no dia a dia, né? Nós falamos dessa forma. Tudo está entre eu e ele. Só que na gramática isso não é correto. Nós não podemos fazer isso. A resposta correta é tudo está entre mim e ele. Também poderia ser tudo está entre ele e mim, tá? A questão aqui... As pessoas demonizaram o uso do mim. A gente não pode usar mim. Exato. Mas aí a gente precisa entender o lugar que a gente não pode usar o mim. Nós não podemos usar mim antes de verbo, sabe? Eu pedi pra mim comer. Não pode. Mim não pode conjugar verbo, não pode ser sujeito de ação. Pra eu comer, né? Agora, nessa situação, nós temos antes desses pronomes uma preposição, né? E não há uma sequência aqui de frase que é um verbo, né? O verbo tá ali no está, que é um verbo de ligação e tudo mais. Então, é um outro caso em que a gente tem antes desses pronomes uma preposição. A regra da gramática diz que nós nunca devemos usar dois pronomes... Oi? Não.
Pode continuar. Pode hablar, habla comigo. Não, é que eu tava interdita copiando. Aí Tá. que eu fui ler aqui. Sim. É uma regra, não sabia disso. É uma regra. Essa vai ser uma regra. Que a gente não pode usar dois pronomes do caso reto juntos depois de uma preposição. Então, o que acontece? Só pra gente recordar. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, o nós, o vós, eles e elas. Esses pronomes do caso reto não podem estar juntos depois de uma preposição. Nós precisamos usar um pronome do caso reto e um caso oblíquo. Duas coisas diferentes aqui. Então, por isso, mim e ele. Também poderia ser ele e mim. Então, tudo certo, não tem problema. Aqui no material, eu trago até uma tabelinha que estabelece, porque é uma regra que acontece, né? A regra é essa: depois de preposição não pode ter dois pronomes retos, nem dois oblíquos, tem que ser um reto e um oblíquo. Então já foi estabelecido aqui, né? O que deve ser feito e quais preposições. As preposições são entre, sem, perante, sobre e de. Esses são os casos em que pode acontecer isso. E aí nós temos as formas corretas, assim como eu usei no exemplo, entre mim e ele, entre ele e mim, entre mim e ti, e assim vai. Aí a gente pode até voltar um pouquinho lá no pronome pessoal, né, do caso oblíquo, para recordar esses pronomes, né, e ver as possibilidades que nós temos de arranjos com a preposição sem você e mim, sem mim e você, sem elas e ti, e assim vai. Tem outros arranjos possíveis, né? Perante mim e vós, sobre mim e vossa senhoria, e vossa senhorita, de alguns e mim. Olha que estranho, muito estranho, porque a gente teria tendência a falar entre alguns e eu, entre eu e algum, né? Entre eu e ele. Essa é a forma que nós falamos diariamente no Brasil, né, na nossa região. Entre você e eu. E perfeitamente. Entre você e eu, que não tem nem esse caso aí. Então, assim, tem esse arranjo que é regionalista, que é geográfico. Esse é o português BR, né? É um português reconhecido como uma modalidade, uma categoria entre a língua portuguesa, português brasileiro. Mais ainda que a linguística, né, a língua do português BR aconteça isso com muita frequência, possibilite isso entre nós como sonoramente mais agradável, a gramática ela é um elemento de unificação. Por isso que toda vez que tem arranjo na gramática, né, um novo acordo ortográfico, né, ficou comum desde o século passado fazer esses arranjos, esses acordos, né, da ortografia, então você precisa de uma cooperação entre todos os países que falam a língua portuguesa, porque é uma estrutura, é a língua na sua forma mais arcaica, talvez, ou estruturada, né? O que foi feito na gramática foi feito quando se estruturou a língua portuguesa, né? A ideia da gramática vem da Grécia, da filosofia grega e tudo mais. E aí são arranjos que o tempo foi passando e para a perpetuação da língua precisava ter uma gramática, então a gramática da língua portuguesa foi feita em Portugal. Por mais que a gente não goste de ser colonizado, isso aconteceu e a gente tem o português porque a gente foi colonizado aqui. Bom, é isso aí. Debates à parte, né? Essa tabelinha tá aqui para ilustrar. Vale a pena dar uma olhada, tirar um print, sei lá. Depois eu vou mandar também esse vídeo aqui, né? Mas, enfim. Estamos passando para um outro tipo de pronome. O terceiro. Pronome de tratamento. E aqui que eu coloco no TikTok para ele, no meio da aula. Teu pai? Meu pai. Ai, gente. Pronto, pai. Ai. Desculpa, pronto. Tudo bem.
Aqui que a gente entra em pronome de tratamento, a gente entende uma coisa, que você era uma palavra que já existia na língua portuguesa, né? E que a gente... E aí eu acho que aí entram umas coisas que são bonitas, né? Assim, de perceber. Você era um pronome de tratamento para tratar de uma forma respeitosa a segunda pessoa, ao seu interlocutor, com a pessoa que você está conversando, né? Isso lá no português coloquial, no português lá de Portugal, tempos atrás e tudo mais. Um pronome de tratamento que nós utilizamos como pronome do caso reto, né? Hoje. Mas na gramática não. Na gramática ele continua ocupando o mesmo lugar. Pronome de tratamento. Você. Um tratamento destinado à segunda pessoa do singular. Vocês. Um pronome de tratamento destinado à segunda pessoa do plural. Assim como Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, entre outros, também são pronomes de tratamento. E eles são específicos, né? Por exemplo, nós falamos Vossa Excelência para um juiz de direito. Vossa Senhoria, geralmente para alguém que exerce um cargo de relevância, de respeito, um ambiente que você precisa. Vossa Alteza tá mais relacionado com condes, com barões, né? Essa coisa bem, né? Monarquia e etc e tal. Pipipi papapá. Aqui também eu trago uma tabelinha de pronomes de tratamento pra gente. Bom, por que isso daqui tem alguma relevância? É muito fácil a gente identificar um pronome de tratamento, né? Ele é muito evidente, assim, né? Não é o tipo de coisa que a gente usa sempre. Então... Esse eminência eu nem sabia o que era. Pois é, só para cardeais é uma coisa mais da Igreja Católica e tudo mais. Assim como Vossa Santidade, só para o Papa. Nunca vamos usar. Hã? Nunca vamos usar, tô brincando. Tipo assim, nossa, eu acho bem pouco provável um dia bater um papo com o Papa, assim. Mas é assim que eles se tratam, Vossa Santidade. Mas é sobre isso, sobre entender aí que tem esse lugar de tratamento e é uma substituição também do substantivo, né, do nome daquela pessoa, se substitui para que haja um tratamento respeitoso. E o você, então, nós vamos entender que ele é um pronome de tratamento. Utilizado na gramática tradicional só para a primeira pessoa, só para a segunda pessoa do singular. Não pega nem o plural, tá? Mas existe também a possibilidade do vocês como ainda um tratamento, pronome de tratamento, no caso do plural. Ok, depois de pronomes de tratamento, a gente fala um pouquinho sobre pronomes possessivos. Aqui tá de possessivos, eu errei aqui na hora da edição do slide. Bom, já falamos sobre pronomes pessoais do caso reto, já falamos sobre caso oblíquo, pronomes do caso oblíquo, já falamos sobre pronomes de tratamento. Não, a gente falou até sobre outro aqui, né? Antes do tratamento a gente falou sobre o pronome... caso oblíquo eu falei. Tratamento. Chegamos nos pronomes possessivos. Bom, não preciso nem esclarecer muito que isso daqui vai estabelecer uma relação de posse, né? Entre interlocutores. Na primeira pessoa, meu, minha, meus e minhas. Na segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. E aqui não é estabelecimento de nome, né, do número do nome, teus e tuas, tá? Nem meus e minhas, não tem a ver com isso, porque a gente tem o caso aqui da primeira pessoa do plural, que é o nosso, nossa, nossos e nossos. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seus e suas. Entender pronomes possessivos é muito importante porque a gente entende algumas coisas que às vezes causa dúvida na hora de escrever. Ou mesmo nas provas que a gente pode enfrentar aí pela vida, uma prova de concurso, por exemplo.
Uma grande dúvida que eu acho que a gente geralmente tem é quando eu devo usar teu e quando eu uso seu, né? Eu acho que isso não é claro, não fica claro pra gente no dia a dia, porque o teu nem sempre é utilizado e na hora de escrever, comumente a gente não utiliza também. Mas existe uma regra para isso. Teu, tua e teus e tuas só é utilizado para segunda pessoa. Então, quando eu falo sobre você, né? Então, dizer que Larissa, esse é o teu celular, tá certo? Essas são as tuas roupas, tá certo? Seu, sua e seus, suas é utilizado para a terceira pessoa. Então a gente vai entender isso melhor agora. Essa utilização, né, que vem a calhar. Calma aí que eu tô no demonstrativo já. Antes disso, desses possessivos. Então quando a gente se referir a uma terceira pessoa, né, então a gente diz assim, Maria e seus cachorros, né? Estão caminhando. Então a gente tem essa relação. Porque se fosse, num caso de segunda pessoa, a gente utilizaria teu ou tua, teus e tuas. Vamos evoluir um pouquinho mais aqui para trabalhar com a ideia de pronomes demonstrativos, tá? Aqui também é interessante a gente entender, porque o pronome demonstrativo ele vai ter alguns casos que são regras. Bom, para começar, vamos entender que os pronomes demonstrativos, nós temos este, esta, isto. Esse, essa, isso. E aquele, aquela e aquilo. Existe o plural para eles? Existe, mas não existe plural para isto, isso e aquilo, né? Eu acho que assim, nunca é estranho até pensar em issos, istos ou aquilos. Não existe. Mas existe para estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas. Então, dentre os pronomes demonstrativos, nós temos plural para... Ou melhor, nós temos plural para todos, menos para isto, isso, aquilo. Beleza, só um comentário, né? Bom, aqui vai ficar mais claro para a gente agora compreender quando utilizar cada um deles, separando por alguns temas. Por exemplo, quando eu tenho uma ideia de tempo, presente, passado ou futuro, existe a regra de qual tipo de pronome demonstrativo usar. Por exemplo, no presente é o este. Esta aula está divertida, ela está chata, ela está... enfim, não importa. Se é isso que está acontecendo no agora, está acontecendo, então é o este que nós devemos usar. Por exemplo, este ano nós passamos por muitas mudanças. Então esse é o presente. Na gramática normativa, é assim que a gente deve se referir. Mas quando eu falo a respeito do passado ou de um futuro próximo, esse é o pronome demonstrativo que nós devemos usar. Esse último mês foi ótimo. Olha só, foi. É um caso do passado, né? Ou ainda o futuro próximo. Esse próximo final de semana eu vou viajar. Também permitido, também correto. E no caso de um passado ou futuro distante, então perceba que o passado ele pode tanto pegar o esse quanto aquele, né? Mas o futuro, se ele é próximo, utiliza esse, se for distante é aquele, tá? Esse tipo de regra de temporalidade é muito recorrente na gramática, assim, sobre a questão da proximidade do tempo, né? É muito comum em diferentes abordagens. Por exemplo, na língua inglesa, tem uma questão com o auxiliar do futuro, que é o going to, para um futuro próximo, ou will, para um futuro incerto ou distante, né? Aqui na língua portuguesa, o que a gente tem é essa adaptação para pronomes, né, demonstrativos. Então, futuro próximo é esse, futuro distante, aquele. Naquele tempo, não havia tanta poluição. Aqui o exemplo que eu trouxe é um exemplo do passado, né? Assim como eu tinha usado antes um exemplo também do passado, mas só para exemplificar aí, esse ou aquele pode ser usado no passado e este só para o presente,
Beleza? Beleza. Chicles. Sobre pronomes demonstrativos, a gente ainda tem uma outra questão aqui. Sobre pronomes demonstrativos, tem essa questão da... Não, tá... Pera que tá faltando um aqui. Pera aí, Binga, só um minutinho. O que eu estava dizendo aqui é que tem um outro caso ainda que, dentro dos pronomes demonstrativos, né, que é uma questão do espaço, né, tempo, e depois um outro fator que é relevante aqui é o espaço, a posse no espaço. Eu vou deixar para trazer esse conteúdo depois na próxima aula, porque eu fiquei sem o slide, mas eu vou explicar aqui só para uma fixação mesmo, tá? Por exemplo, quando nós falamos este é o meu, eu tô em posse dele. Este ou esta é a minha caneta. Essa é a sua caneta, quem está em posse é o meu interlocutor. Agora, se nenhum dos dois interlocutores estão em posse do objeto, aí é o aquele, tá? É fácil de entender também, né? O este é seu seguro, aquilo, né? O esse ou essa é se a pessoa com quem eu estou conversando segura aquilo. E o aquele ou aquela se uma outra pessoa ou se aquilo está em outro lugar, tá bom? Tipo assim, este é meu, Uhum. esse é do outro, Uhum. e o aquele de ninguém? Não é que é a posse, mas está em posse. Está naquele lugar. Sacou? Uhum. Os pronomes possessivos lá atrás, mas aqui o demonstrativo vem nessa ideia de demonstrar aonde se situa, no tempo ou no espaço, né? Ou dentro da frase, que é o tópico que ficou aqui. Depois eu vou trazer a explicação aí do demonstrativo na questão da espacialidade, mas dentro de frase, isso daqui também é relevante. Dentro de frase tem uma regra que vai dizer o seguinte, que se esse pronome ele está estabelecendo ali uma relação direta com um substantivo, como por exemplo nesse caso, esta vida é única. Esta vida, a gente só pode usar o esta porque ele se refere diretamente ao substantivo vida e eles compõem o sujeito dessa oração, né? Esta vida é única, né? Esta vida é o sujeito, verbo de ligação, única, predicativo do sujeito. Quando nós temos um pronome demonstrativo essa, quando nós temos a utilização do pronome demonstrativo essa, quando ele é referência a um substantivo que apareceu em um outro momento. A vida que nos foi dada é maravilhosa. Essa não perderei jamais. Então aqui mais uma vez a gente tem o pronome no seu conceito. Substituição direta ou indireta de um substantivo, né? Então a vida foi substituído em uma outra oração, em uma outra frase por essa. Essa, pronome demonstrativo. Tranquilo? Uhum. Esse assunto é tranquilo. Ele só é um pouquinho extenso, por isso eu dividi. Para que a gente não confunda as coisas.